tudo bem? Boa Hoje noite. eu tava presencial aí, hein? Hoje eu fui presencial aí no Sírio, acabei de chegar. Eu Vamos lá, tava, pessoal. tava em visita, aí hoje não deu. Ah, tranquilo, tranquilo. E aí, Carol? Tudo bem, Dani? Maravilha, maravilha. Vamos marcar aquele encontro, hein, meu? Hoje Vamos. foi muita pauleira, meu. Mas hoje a gente também teve tava bastante corrido, teve evento e a gente teve que fazer uma outra agenda também, acabou mudando algumas coisas, então tá tudo certo. A gente remarca depois. Semana que vem eu tô bem enrolada, eu vou estar em Campinas num evento, 3 dias. Tá. Aí se a gente puder marcar para próxima semana, se tu não te importar, Sim, não, tá tranquilo. A gente vai tá? Aí alinhando depois a aí. gente combina certinho. Fechou. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a entrar em bloco cirúrgico, hein? Vocês estão com linfase 2 ainda, Bruno? Por enquanto, sim, Dani. Só esse ciclo, talvez no próximo não. Putz, sério, cara. Que pena, meu. É, Bloco eu faço só cirúrgico. fase um. Bloco cirúrgico, na minha opinião, é a parte mais difícil de fazer gestão, né? Bom, vamos lá. Fazer um teste aqui para ver se vocês estão ouvindo o áudio. Round one, fight! Vamos aí, pessoal, que hoje foi treta, hein? Hoje foi briga, meu. Nossa, hoje foi complicado, mas conseguimos achar uma solução. Esse pessoal de hospital, eles são muito, muito espertos. Você não tem ideia o quanto esse pessoal é ligeiro, né, meu? Então você tem que estar antenado aí, então que você é passado para trás rapidão. Depois eu conto a historinha aí e como eu consegui achar uma solução, porque eu fiquei desesperado, cara. Mas eu consegui encontrar uma brecha aí. Mas é bacana depois compartilhar essa experiência com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o Virgílio tinha me perguntado isso há um tempo atrás. Quando você começa uma coleta de dados, eu preciso avaliar se aquele dado é significativo. Ou seja, se aquele dado é confiável. Se aquele dado eu posso refletir para toda a minha população. Porque o que ocorre? Muitas das vezes eu não tenho aquela informação dentro do meu sistema. Ou, até pior, alguns sistemas dentro de hospital é completamente enviesado. Isso acontecia muito. Eu queria pegar um tempo de decisão para internação. Quanto tempo, a partir do momento que o paciente entra no PA, quanto tempo o médico decide se vai internar sim ou não? E muito dos hospitais que eu passava, eles me passavam 24 horas. Aí eu falei, caramba, é muita coincidência. Todo mundo me passa 24 horas, e aí tem uma trava dentro do sistema que é o seguinte: se o paciente entrar no PA e ficar acima de 24 horas, vai abrir uma IH automaticamente, a gente vai internar e vai cobrar uma diária. Isso, sistema SUS, né? Hospitais públicos. E aí você quer pegar, eu queria esse tempo. Um tempo que fosse confiável. Eu quero tempo de decisão de internação, pessoal. Não é possível que todo mundo é 24 horas. Tem coisa errada aí. Então, a gente encontra muita dificuldade. Então, o que a gente vai trabalhar é isso daqui, coleta de amostra. Eu vou entrar, pessoal, na parte matemática, porque vocês são black belts, né? Então eu preciso conceituar vocês do que é uma normal, né? Mas, como eu sou bonzinho, eu fiz aquela planilhinha mágica. Você coloca os dados, pum, ela já vai falar assim, ó, Daniel, para essa
essa coleta que você está fazendo, para ela ser normal, para ela ser significativa, você vai ter que coletar X amostra. E aí você escolhe o nível de confiança, a tolerância, beleza? Então, assim, pessoal, se vocês, quando eu começar a parte matemática, vocês veem, ai, que viagem, deixa ele entrar na planilha aí que eu acordo e presto atenção. Mas é bacana vocês entenderem a maldade que está por detrás disso, beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte: eu tenho uma missão: avaliar o nível de satisfação dos clientes, se eles estão satisfeitos com a qualidade do produto. Só que aí, pessoal, quando eu pego, ligo lá para o comercial, ligo para Carol e falo, Carol, me dá aí a base de clientes. Ela me passa 40 mil. Você acha que eu vou ter braço para avaliar 40 mil clientes? É insano. Eu vou falar, putz, você tá louca, né? Como eu vou fazer 40 mil clientes para te dar uma resposta? Se eles estão curtindo ou não o nosso trabalho? É impossível. Sendo assim, pessoal, aqui é a minha população, que são esses 40 mil. Aqui, ó, são esses 40 mil. Eu vou pegar uma amostra. E essa amostra eu quero inferir sobre minha população. Quando a amostra é normal, é significativa, pessoal, eu consigo inferir sobre minha população com 95% de confiança. Eu não acreditava nisso. Na época da faculdade, eu falei: ah, não, não é possível, cara, que alguém fez algo dessa forma. E aí eu era muito cético, né? Até que um dia eu comecei a colocar isso em prática. Eu falei: puto, o cara era bruxo mesmo. Gauss, né, que desenvolveu isso. Então vamos lá, eu vou pegar uma amostra. De 40 mil eu não vou pegar 100. E aí, desses 100 que eu peguei, 75, pessoal, fizeram uma avaliação positiva. 75%, ou 75 pessoas. A pergunta é: com base nisso daqui, eu posso inferir sobre minha população? Se eu pegar 75% de 40 mil, dá 35 mil. 35 mil vão avaliar positivamente? Eu posso fazer isso? Peguei a amostra de 100. 75 avaliaram positivamente. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Para 40 mil, meu, 75%. Posso fazer isso? Eu não posso, né? O risco é muito grande de você fazer isso. Ah, meu, tô ruim de conta, hein? Falei 35 mil, 30 mil. Eu não posso fazer isso, pessoal. Eu preciso fazer uma análise estatística, né? Para avaliar se essa amostra ela infere sobre toda a minha população, beleza? E é o que a gente vai aprender agora. Então, quem descobriu? Vocês já ouviram falar disso da faculdade, né? Quem fez engenharia, quem fez medicina também, na parte de bioestatística, que eles falam muito de teste de normalidade, né? Então, aqui é a curva normal, ela tem formato de um sino, certo? Quando a distribuição é normal, por que ela tem formato de um sino? Porque você vai ter, vamos imaginar aqui, você vai ter a maioria dos números em torno da média. Tá vendo? Aqui é a média. Aqui é a média. A maioria dos números vão estar nesse redor aqui, principalmente na área hospitalar. Vai ter um ou outro paciente que vai ter uma intercorrência, etc e tal, e vai ficar aqui na pontinha, vai ficar um tempo a mais, né? Por exemplo, 26 minutos em um atendimento médico. Mas na média, quando é normal, 68% da minha demanda vai ficar entre a média, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. 68%. Toda vez que é normal, pessoal, é batata. Esse fenômeno acontece, tá? Então, beleza. Então, aqui é a frequência, né?
E aí a gente vê uma maior frequência aqui entre a média, um desvio padrão para cima e para baixo. Mas vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui no meu hospital, pessoal, uma taxa de entrada de 120 pacientes por dia e uma taxa de conversão de 15%. Ou seja, na média, eu interno 18 pacientes por dia. Beleza? Que a taxa de conversão 15% de 120 a 18. Então, o que que eu fiz? Eu peguei os 18, peguei esse 18 aqui, ó, e coloquei aqui, ó. Só que aí eu te dou mais uma informação. O desvio padrão em torno da média é mais ou menos 4. Ou seja, tem dia que eu interno 18 mais 4, 22 pacientes, e 18 menos 4 tem dia que eu interno 14, né? O desvio padrão, ele é mais ou menos 4 pacientes, beleza? Isso você pega, é uma coleta estatística. Vamos imaginar nesse primeiro momento, pessoal, que é uma normal. Fiz o teste estatístico, é uma normal. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. O que eu quero que vocês entendam quando é uma normal, que isso vai fazer um diferencial gigantesco quando vocês estiverem analisando o processo. É muito difícil você pegar um black belt, chama um black belt, ele faz o teste estatístico, ele fala assim, é uma normal, mas ele não entende isso daqui. E é o que eu quero passar para vocês. Olha que legal, pessoal. Beleza. Deixa eu pegar a caneta aqui. É uma normal, então eu peguei a média, coloquei aqui. A média mais um desvio padrão, ó, Mi mais um desvio padrão, 18 mais 4, 22. E 18 menos 4, 14. Gauss foi bruxo. Ele falou, quando é uma normal, 68% dos pacientes, ou quer dizer, 68% dos dias, vamos imaginar que a gente está avaliando 100 dias, só para vocês entenderem aqui. 100 dias, certo? 68 dias, pessoal, eu vou internar de 14 a 22 pacientes. É batata. Quando é uma normal, que eu já descobri aqui que é uma normal, de 100 dias, 68 dias, eu vou estar internando entre 14 e 22 pacientes. Se eu colocar a média mais dois desvios, né? A média, dois desvios aqui vai ser 8, né? 18 mais 8, 26, né? E 18 menos 8, 10. De 100 dias, aí a gente vai para esse outro nível aqui, 95 dias eu vou ter internação de 10 a 26. Continuando aqui, 100 dias, eu vou ter internação de 6 a 30. É batata. Quando é uma normal, eu posso até apostar com vocês. Eu falo, beleza, é uma normal, o número é significativo? Legal. Então, quando eu pego, por exemplo, uma média de permanência, peguei a média de permanência, aí eu tenho desvio. Eu faço isso, pessoal. 68% dos pacientes que internarem nessa enfermaria vai estar entre a média de permanência, um desvio para cima e um desvio para baixo. 68 vai ser essa média de permanência. Eu consigo prever as diárias que passarão daquilo. Eu consigo prever isso, pessoal. Porque acontece, nenhum paciente é constante, né? Todo paciente que eu internar aqui nessa enfermaria, ele vai ficar 2 dias de internação. Não é, né? Tem paciente que vai chegar cheio de comorbidades, tem diabetes, tem fatores genéticos, uma série de coisas, pode ocorrer uma intercorrência, ele vai ficar mais dias. Conseguiram entender essa lógica aqui, pessoal?
Eu explico de novo, sem problema algum, antes de entrar na planilha, mas eu gostaria que vocês entendessem isso daqui. Ou eu posso até dar outro exemplo aqui. Bruno, Ricardo, Virgílio, Carol. Tudo tranquilo por mim ainda. Pode seguir, Dani. Boa. Legal. Meu, vocês são fera. Então, pessoal, eu fiz uma planilha para ajudar vocês nisso daqui. Essa planilha eu não vou entrar detalhadamente na parte matemática, que eu acho que não é o caso aqui. Mas essa planilha ela vai funcionar da seguinte forma. Quando eu chegar em qualquer processo dentro do meu hospital, eu vou precisar coletar apenas 10 amostras, né? É a quantidade mínima, eu preciso de 10. E aí você vai pegar aqui, ó, recepção. O paciente chegou na recepção, liguei o cronômetro. Bom, beleza, acabou 5 minutos. Chegou outro paciente, liguei o cronômetro, deu 4 minutos. Chegou outro aqui, deu 15. Chegou outro aqui, deu 1 minuto. Tá vendo, pessoal, que a variabilidade está grande? Teve paciente que entrou e a recepcionista fez em 15 minutos, e teve paciente que entrou e ela fez em 1 minuto. Isso daqui é prejudicial para mim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Eu trabalhando com estatística, e Gauss pensou o seguinte: eu não posso errar. E para eu não errar, se o cara colocou de 1 a 15, putz, é uma diferença muito grande aqui para mim. E eu quero fazer uma distribuição que eu quero acertar pelo menos 95% dos pacientes que entrarem tem que ficar nesse intervalo aqui. Então, Gauss, para não errar, ele montou tudo isso, né? E é o que eu fiz aqui, ó, que eu não quero errar. Tá vendo que a variabilidade ficou grande? De 15 para 1, desvio padrão de 4 minutos quase? Olha o tamanho da amostra. Para essa amostra se tornar uma normal, com grau de confiança de 95%, e eu não quero errar, porque eu quero dar uma precisão para vocês, falar assim, ó, beleza, vocês estão atendendo quantos pacientes por dia? 410? Eu vou falar assim, ó, vamos imaginar, a média deu 5,4, né? 5,4. Vai, vou arredondar aqui, pessoal, só para a gente facilitar o cálculo aqui. Tá um número quebrado aqui, 3. Vamos para. Eu vou pegar um desvio padrão aqui, ó. Então vai para 9, né? 9. E aqui vai para 2,40, né? Peguei a média, um desvio para lá, um desvio para cá. Quando eu pegar essa amostra aqui, 270, se você atende 410, eu vou falar com toda certeza para vocês que 68% dos pacientes eu vou atender dentro desse tempo. E é batata, parece bruxaria. Então, quanto maior a variabilidade aqui, pessoal, que eu encontrar nessas 10 amostras, maior vai ser o número de amostra. Quer ver, ó, esse tem 12, ó. Vamos analisar. 13, 17, 14. Tá vendo? A variabilidade é pequena, ó. Então aqui tá tranquilo. Entenderam? Então, o manuseio dessa planilha, eu já vou entrar nela para explicar para vocês. Eu vou colocar 10 amostras. E aí eu vou seguir aqui. Aí, se o hospital ele quer um número confiável. Eita, deixa eu colocar. Se o hospital, pessoal, ele quer um número confiável, eu vou ter que seguir isso daqui. Entenderam? Agora vamos para a prática. Deixa eu explicar para vocês como que funciona essa planilha aqui.
Alô? Deixa eu abrir a planilha aqui para mostrar certinho aqui para vocês. Que legal. Olha que show, pessoal. Estão conseguindo ver bem a planilha aí? Minha tela é curva. Ah, não, nem compartilhei. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Ó, então beleza, pessoal. Eu vou começar, eu vou zerar aqui, né? É aqui que vocês vão manipular ela. Amostra inicial 10. Vamos imaginar aqui que eu tô querendo avaliar o tempo da chegada do paciente no meu PA até o atendimento dele, né? Chegada à recepção, que é aquele tempo que a gente fala que não agrega valor porque ele não está sendo atendido, né? E aí eu vou lá, avalio, um paciente ficou 10 minutos para chegar na recepção, outro ficou 15, outro ficou 10, outro ficou 8, outro ficou 9, 10. Então eu estou chutando, né? Ó, 13, 14, 18. Ó, deu 31 amostra apenas. Por quê? Calma aí, deixa eu ver. Ó, só que o grau de confiança aqui, pessoal, tá em 85%. Ou seja, tem 15% aqui de chance de dar errado. Então vamos aumentar, né? Normalmente, quando a gente trabalha com estatística, a gente trabalha 95%. É um grau de confiança maior, certo? Olha lá, aumentou. Conforme aumenta o meu grau de confiança, que eu não quero errar. Você quer uma probabilidade de 99% de você acertar? Você coloca aqui 99%. Só que aí, você vai ter que coletar mais amostra. O esforço é maior. Ô, Então, Dani, normalmente, eu trabalho com 95% de grau de confiança. Dani, Oi? o grau de confiança que você está botando aí é o erro beta? Esse grau de confiança não, eu não sei te falar se é o beta, cara. Falei, É, deixa eu pensar. o meu conhecimento de estatística se baseia em estudo científico, né? Então, assim, e ele é bem raso. Então, a gente tem o erro alfa, os 5% lá Isso, exato. do acaso, né? Isso. E o beta, que daí é o que a gente usa para o grau de confiança, que daí a gente seta normalmente, assim, em 80%, que aí é o que a gente usa para cálculo de tamanho de amostra. Então acaba ficando o alfa é 5 e o beta é 80%, né? É Ah, isso que a gente então eu usa acho que em estudo científico. Então não. então eu acho que é isso. Eu acho que é. Eu acho que provavelmente é. É isso aí. Que aqui na parte da engenharia a gente fala de grau de confiança, né? E sempre trabalha com 95%. Mas deve ser o beta. Bom, maravilha, pessoal. E aí, olha o que que aconteceu. A minha média deu 11,9, meu desvio padrão deu 3,1. O número de amostra ideal é 63. Tá, agora eu faço uma pergunta para vocês. Se aqui, pessoal, for tudo constante, você chegar lá ao acaso, você pegou 10 amostras e for exatamente o mesmo número. Quanto vocês acham que vai ser o tamanho da amostra aqui? Desvio padrão zero. Alguém arrisca um palpite? Imagina, se eu cheguei lá, cronometrei 10 procedimentos cirúrgicos. Os 10 procedimentos cirúrgicos, o cara cravou 60 minutos.
Vamos fazer um teste? Vamos lá, ó. Eu vou colocar 10 minutos em tudo. Olha isso, pessoal. Como ficou show de bola. Zero! Por quê? Meu, você é um cara muito sortudo. Tava cronometrando o tempo de um procedimento cirúrgico, pegou 10 procedimentos e deu exatamente o mesmo tempo. Então, na estatística, vai falar assim: para que, abençoado? Você vai pegar a amostra. O tempo é 10 minutos e pronto. Agora, se começar a variar, ó, 9 minutos. Opa, vem uma variaçãozinha, mas só de 1 minuto. Então pega só mais um. Aí veio outro paciente, deu 8. Eita, tá começando a aumentar o meu desvio padrão. Por isso, pessoal, que o Seis Sigma ele trabalha para diminuir essa variabilidade. Porque variabilidade alta, vai, vamos supor que aqui vem um de 2 minutos. Ferrou, vai para 73. E aí, se a gente trabalhar com beta, como o Virgílio falou, de 80, ó lá, aí já cai, mas aí aumenta seu erro. Só que beleza, Daniel. A primeira vez que eu tinha feito essa planilha, o pessoal estava coletando só 10 e estava pegando o tempo aqui e fazendo todas as análises estatísticas. Aí vieram um feedback e falou, ah, Daniel, a planilha não está condizente com a realidade, né? Eu falei, ah, mas por quê, né? Vamos marcar uma call aí para vocês mostrarem o que está acontecendo. Eles estavam colocando a informação aqui, pessoal, e estava desprezando, assim, ignorando o valor que estava dando aqui. Aí eu falei, não, vou, pessoal, aqui é uma amostra de 10. A quantidade real que vocês vão ter que pegar é essa daqui. Entendeu? Então, por isso que eu aperfeiçoei a planilha. Beleza, eu dei esse número aqui, 28. Então, eu vou ter que pegar 28 amostras. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Conforme você vai pegando a amostra, ó lá, vai subindo o percentual aqui até dar o 100%. Quando eu coletar 28, aí essa média aqui, pessoal, que eu vou ter que pegar. Entendeu? Que aí eu vou garantir uma normal, ó lá, 54%. Dá uma acelerada aqui, ó, 104%. Passou, ó, tá vendo? 104 passou. Tem algum problema passar? Não. Você pode ver que tá verde aqui, ó. Não tem problema passar. Você pode passar. Não é necessário. Agora sim, quando eu coletei, deixa eu ver se eu fiz essa melhoria aqui. Aí é essa média aqui que eu vou ter que pegar, ó. Então, o tempo desse processo é 8,44 minutos. E o desvio padrão é isso daqui. Que aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa é a minha média. Aí eu vou colocar um desvio para cima e um desvio para baixo. 68% dos pacientes que eu pegar aqui vai ficar entre 1 e 15. 68% da demanda vai ficar dentro desse tempo aqui. Lógico, aqui, pessoal, eu chutei. Eu fiz um chute cavernoso aqui, né? Mas aí você vai fazer a coleta, aí o número vai ficar fictício, vai ficar dentro da normal. Entenderam? E aí eu vou fazendo de todo o meu processo. Saída, recepção, triagem. Saída, triagem, consultório. Saída, consultório, medicação. Saída, medicação, laboratório. Eu vou ter o tempo de todos os processos, né? E aí eu vou ter depois aqui no final o lead time total da entrada até a saída do paciente. Que aí eu vou ter o tempo médio. Eu sei que 68% vão estar entre a média, um desvio para cima e um desvio para baixo. De todo mundo que entrar no meu PA, com 80% de certeza que aí
20% eu não posso garantir, eu posso aumentar aqui, ó. Você quer aumentar? Aí você aumenta o grau de confiança, ó. Com 95% de certeza, eu vou te falar o seguinte: de toda essa demanda, vamos imaginar que o PA tem 120 por dia. 68%, pessoal. Opa. 68% aqui, ó, que vai ser 81 pacientes, eu posso apostar com o hospital. 81 pacientes, amigo, vão ficar de 20 minutos a 29, seguindo esse processo, se você fizer uma coleta bem adequada, né? 95% a gente vai ter paciente que vai ficar de 16, de 16 ou 33. Eu vou ter um percentual aqui, né? Aqui eu até quebrei por, por faixas aqui, né? E eu também vou ter paciente que vai ser atendido muito rápido em 12 minutos, mas vou ter paciente que vai ser atendido em 37 minutos. E isso, eu comecei a fazer um trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês com o bloco cirúrgico. Um grande desafio para a gente é saber tempo médio do procedimento cirúrgico. Cada um fala uma coisa, o médico chega e fala, eu opero em 2 horas. Aí, quando você faz o seu agendamento de cirurgias, nunca bate. Aí você fala, caramba, as cirurgias estão sendo canceladas, etc e tal. Por quê? Nunca foi feito um trabalho desse, né? Dentro do bloco cirúrgico. A gente faz? Não, cada um dá sua estimativa lá. Hoje a gente trabalha, né, com. Eu vou pegando histórico, né? E aí eu vou trabalhando com machine learning para ir atualizando essa minha agenda, né? Então, pessoal, a planilha é isso, né? Você vai colocando os dados aqui, ela vai te dar um número. Aí, se você achar aqui, né? Vou causar aqui, vou colocar 50. Daniel, 925 pacientes. Ah, cara, você tá louco. Eu vou ficar o dia inteiro coletando. Quer dizer, eu vou ficar um ano coletando amostra aqui para você. Deixa quieto isso daí, cara. Então, você vem aqui, ó. Ah, vamos trabalhar com 80%, então. Aí vai cair. Só que você fala assim, ó. Só que é o seguinte: sabe isso daqui que eu tô garantindo? Tem uma margem de erro de 20% aqui, cara. Aí aumenta seu erro, né? Aí depende o quanto você quer trabalhar, né? Que seguindo isso, pessoal, aí você pode fazer o que eu vou ensinar aqui para vocês. A gente pega essa amostra aqui e vamos fazer o teste de normalidade no software estatístico. É batata, puf, vai bater. Vai ser uma normal. Vai ficar no formato de sino. E se ficou no formato de sino, eu sei que 68% da demanda vai ficar entre a média, um desvio para lá e um desvio para cá. 95% vai ficar entre a média, dois desvios para cima e dois desvios para baixo. E 99,74% dos pacientes vão ficar entre a média, três desvios para baixo e três desvios para cima. Aqui eu até fiz a quantidade aqui por intervalo, né? Entenderam, pessoal? Eu fiz dessa forma para a gente não ficar usando software estatístico, né? Que você vai lá e vai ter que calcular o tamanho da amostra, depois do tamanho da amostra, pega a amostra, coloca, faz teste de normalidade. Aqui é só seguir. Conseguiram pegar o conceito? Se vocês pegarem isso daqui, pessoal, quando falar de uma normal, um número significativo, lembrar dessa curva de sino e que 68% vão estar entre a média, um desvio para cima e um desvio para baixo. E Black Belt é o seguinte: nunca pede só média, ele sempre vai pedir o desvio padrão, porque o desvio padrão pode mudar toda uma realidade, né? Eu estava avaliando, né? Novamente, pegamos um processo, um procedimento,
que alinhamos com a operadora, alinhamos com compras, precificação de produto, com todas as áreas do hospital. Tá, o saving vai ser esse, pessoal. Oh, que lindo, sério, vai trazer tudo isso? Vai. Bom, esperamos, né? E aí começamos a rodar, tal. Tava começando a dar resultado. E aí, de repente, eu estava avaliando a adesão dos OPMEs que eu havia colocado ali no procedimento, né? Com o código do fornecedor XYZ. E esperava uma adesão 100%, né? Porque estavam barrando lá no bloco. Aí, quando eu fui ver, puta, adesão 24%. Falei, caramba, meu, não é possível. Aí os caras, porra, Daniel, mas a gente já apresentou, gerou expectativa, e agora, cara? Que... Qual que vai ser a saída? Falei, cara, alguma coisa tá acontecendo aí. A gente precisa descobrir. Eu garanto que o que a gente colocou lá, o pessoal tá usando, né? E eu tô aqui, tô acompanhando, tá tendo consumo. Onde tá esses dados, esses OPME? E aí, pessoal, o que que aconteceu? Quando eu restringi a utilização de OPME, existe um certo conflito de interesse. Às vezes eu tenho uma parceria com uma empresa que é fornecedora de OPMI e ganho comissão. Às vezes minha comissão é maior que o procedimento cirúrgico. Então, se glosar, pouco me importa. Mas ferrou. Agora eu tenho que fazer o procedimento cirúrgico com esses materiais. E agora? Puta, aí não dá. Aí, meu, a margem vai cair muito. Eu, cirurgião médico. Já sei. Tive a excelente ideia, eu vou entrar com outro código do TUS, um outro código de um outro procedimento que a margem vai ser maior. Entenderam, pessoal? E aí, a gente pega, né, meu, essas coisas aí, né? Então é assim, são empresas, né? Eu tenho o profissional médico, que é uma empresa, eu tenho aí as empresas de OPME, que é uma empresa, eu tenho operadora, que é uma empresa, eu tenho o hospital, que é uma empresa. Então são vários conflitos ali rolando, né? Então, pessoal, é muito importante a gente sair da média. Quando eu saio da média, eu consigo ter uma visão dessa daqui. Porque aí, se eu levo um resultado de média, aí eu começo a fazer projeções, simulações, eles não vão representar a minha realidade, né? O número vai ser muito, muito ruim. Pegaram? Virgílio, Carol, Ricardo, Bruno. Sim. Quanto à parte matemática, sim. Isso aí. Oh, legal, cara, legal. Então vamos lá. Eu vou dar sequência aqui na apresentação, que agora vocês vão entender o que estava rolando por trás. Então, pessoal, é o seguinte: quando eu vou aumentando o número de amostra, comecei com 50, com Gauss, ele descobriu isso, que os processos eles variam. Então, aqui eu peguei 10.000 amostras, olha como faz a curva do sino perfeita, né? Então é isso, o que eu fiz o cálculo inverso, né? Para chegar no número ideal, baseado naquela minha pequena amostra, para fazer isso daqui, ó. Eu fiz o cálculo inverso. Então, conforme você vai colocando lá, ele vai te dando esse N aqui, para quando você fazer o teste, gerar uma normal. Então, beleza, Daniel, a parte de matemática ficou um pouco complexa, mas é a planilhinha ali, né? A gente pode fazer um teste. Opa, isso daqui eu da aula passada. Calma aí, pessoal. Eu abri o. Aqui, essa daqui. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Um analista de um hospital, Padre Albino do interior de São Paulo,
ele deseja avaliar o percentual de pacientes que internam pela porta do pronto-socorro. O percentual anunciado pela equipe de TI é de 15%. Então, o analista, ele mede o percentual de internação em 20 dias aleatórios ao longo do mês. Então, nada mais é que ele queria saber, pessoal, a taxa de internação aqui. E aí, você, consultor, né, você pediu, ô, meu amigo, caramba, você está represando pacientes aí no PA, o que está pegando? Aí você faz a pergunta, qual que é a sua taxa de conversão? Do que entra aí, quanto você interna? Ah, só, esse dado é tão importante para a gente dimensionar a quantidade de leitos ou definir a média de permanência ideal para absorver esses pacientes, como também para a gente ver o quanto de receita origem PA o hospital está ganhando. Aí eu faço a pergunta: o ticket médio, né, ou minha margem líquida, é maior dos pacientes que internam origem PA ou dos pacientes eletivos que eu interno? O que vocês acham? Aonde eu ganho mais dinheiro com internação? Dos pacientes que são origem PA ou dos meus pacientes eletivos? Alguém arrisca um valor? Ou depende? Consultor adora, né? Falar depende. O pronto-socorro, ele tem uma probabilidade maior de internar para subespecialidades? Cardiologia, neuro. É, de fato, né? Até porque você não sabe o que vai chegar, né? A não ser que você seja um hospital específico, né? É, exato. Assim, depende, pessoal. Mas tem uma forte tendência, entendeu? Por exemplo, o pronto-socorro recebe muito paciente de trauma. Paciente de trauma, beleza, eu fiz ali, estabilizei, mas vai precisar ir para uma UTI. Leito de UTI é caro, né? Emergência obstétrica. Então é uma análise boa a ser feita. Porque é o seguinte, eu posso motivar uma ação dentro do meu pronto-socorro para atrair outras especialidades, né? E aí, se eu converter em internação, tem hospital, pessoal, que quem paga a conta é o pronto-socorro. Entendeu? Aí tem hospital já, putz, cara, eu vou focar mais em eletiva, né? Então depende, né? É uma análise que a gente pode fazer com essa taxa de conversão. Então depois eu posso desligar a gravação e mostrar um case que eu fiz para um grupo de hospital que a gente trabalhou nisso daqui, ó, nessa taxa de conversão aqui. E aí, no grupo, a gente conseguiu aumentar em apenas 1%. 1%. Eu mostro para vocês o dado e como eu fiz a simulação. 1% do aumento da taxa de internação correspondeu que eles faturavam 500 mil, né? Mês, meu, chegou a 2 milhões. 1% em todas as unidades. Aí você fala, nossa, mas como que a gente conseguiu isso? Aí vocês vão ver. Quando a gente pega um número confiável, faça a projeção, putz, é isso, né? Então é isso que eu. Então, pessoal, eu fiz o seguinte: eu compartilhei esse software, que é um software estatístico corporativo, eu compartilhei o craqueado, né, dentro da plataforma. Então, eu vou ensinar vocês a como vocês vão baixar ele. Deixa eu ensinar aqui vocês, porque ele é craqueado, né? Ó, não é craque, viu, pessoal? É que ele é craqueado. É...
Vocês vão baixar, tá aí na plataforma, vocês vão baixar todos os arquivos. Quando vocês. Ih, caramba, não é esse daqui. É esse 19 aqui. É. hum, Aqui, ó, Minitab. É esse daqui. Eu vou abrir ele, pessoal. Vocês vão baixar tudo isso, ó. Vai vir tudo isso de arquivo. Por quê? Para conseguir craquear, eu tive que tirar todos os módulos, né? E aí, quando eu tirei todos os módulos, para você ativar ele, é esse daqui, ó, rmd.exe, que é o executável. Quando eu clicar aqui, eu vou abrir um minitab. Então, meu, maravilha, a licença desse software é super cara, né? Vocês não vão mais precisar pagar a licença. Eles inventaram um módulo agora do Health, e aí eu tô para fazer isso também, mas aí eu vou ter que pagar pelo menos um período para ter acesso. Quer ver? Eu vou abrir ele aqui. Quer ver que não vai abrir? Deixa eu guardar um pouquinho, tá? O que está acontecendo? Ele não está querendo responder. Putz, eu já sei o que aconteceu. Eu acho que ele não vai abrir, pessoal. Sabe por quê? Porque como eu tô com acesso VPN do hospital, ele não deixa abrir nenhum executável. É isso. Tá bloqueando aqui. Então, é o seguinte, eu tô. Mas o processo para abrir é esse daqui. Vocês vão fazer o download. E aí, nesse mtb.exe, vocês podem abrir aí. Não tá abrindo aqui porque eu tô no acesso VPN. Aí, qualquer executável, eles travam. Mas beleza. Eu depois, na próxima aula, eu abro com outro PC. Mas aqui, pessoal. Ele é bem simples. Eu vou pegar os dados. Aqui eu vou no módulo estatísticas básicas, teste de normalidade. Aí basta você colar aqui, ó, os dados, teste de normalidade, aí você vai clicar na variável taxa de internação. Ele vai te dar esse resultado aqui, né? Do ponto de vista estatístico, pessoal, eu olho o valor de P. Quando ele é maior que 5%, é uma normal. Então, aquela amostra que vocês fizeram na planilha, se colocar lá, vai ser maior que 5%. Vai ser 0,30, 0,7, vai ser alguma coisa. E aí, Daniel, o que que é isso daqui, ó? Essa linha. Aqui, pessoal, é como se eu pegasse essa normal e esticasse ela. Entendeu? Então, quando esses pontinhos aqui, que são a minha amostra, ela está bem próximo da linha, significa que ela está fazendo uma curva de sino perfeita, né? E olha que legal, é uma normal, maior que 5%, certo? Eu pego a média. O que vocês precisam matar, que vai ser um diferencial grande? Beleza, é uma normal, Dani, é maior que 5%, eu coloquei lá na planilha, seguir certinho aquela quantidade de amostra. Eu posso colocar a média aqui, ó, colocar um desvio padrão para cá e um desvio padrão para cá. Eu sei que 68% dos dias
a minha taxa de internação vai ser entre 14% e 18%. Só isso, pessoal. Esse é o objetivo da normal. Então, em artigo, tudo a gente tem que avaliar o nível de significância, né? Que agora eu vou apresentar para vocês um case que eu comecei a fazer num hospital, e aí que começou a gerar um resultado bem satisfatório, e agora eu consegui fazer uma união com a Universidade de Sempton, lá do Reino Unido, que a gente está, dessa ideia do bloco cirúrgico, a gente vai colocar o hospital inteiro numa única equação. Mas eu vou passar detalhadamente aqui para vocês e depois eu vou apresentar a planilha, que aí vai ficar disponível aí para vocês. Quando você começa a fazer um trabalho sério com dados, processos, qual que é o impacto que ele gera? Eu faço uma pergunta para vocês. Fazer agendamento cirúrgico no hospital é uma coisa simples? É uma coisa trivial? Fazer é fácil, né? Agora fazer com eficiência, né? Já ouviram falar do Kamishibai, uma ferramenta dentro da indústria? Já ouviram falar nessa ferramenta, Kamishibai? Essa não. Boa. Então vai ser novidade. Vamos lá. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou dar uma introdução, o que é o Kamishibai, vou explicar para vocês, vou apresentar a ferramenta. Então, o Kamishibai, ele ele vem de uma origem oriental, né, japonesa, que nada mais é um teatro feito de papel, né? É um teatro de papel. Aí você fala, caramba, Daniel, o que teatro de papel tem a ver com agendamento cirúrgico, meu amigo? Quase nada. Então, no Japão, antigamente, para atrair a atenção das crianças, eles faziam um teatrinho de papel, né? Então, minha filha tá para nascer, eu vou ter que fazer essas coisas para atrair a atenção dela, né? Ficar brincando lá. Aí inventava o contador de história, inventava uma coisinha e ficava lá, interagindo com as crianças. Meio que as criancinhas ficavam babando nisso daqui, né? Mas, pessoal, é uma coisa visual que chama atenção. Entendeu? Kamishibai é algo visual. Se você conseguir chamar a atenção de uma criança, a criança, meu, ela é virar no 360, né? Tem muita energia. E aí, se você conseguir segurar a atenção da criança, putz, já é um ganho tremendo, né? Então, eles pensaram nisso. Putz, a gente não tem o que fazer, né? Teatrinho de papel, o pai lá tava branco. Que tal a gente levar para Toyota? Então, as empresas japonesas adaptaram essa ferramenta para as empresas automobilísticas, com a ideia de cartões. Para o quê? Simplicidade e clareza, gestão visual e padronização. E aí, pessoal, a gente começou, até perguntei para o Bruno se a gente estava tocando ainda projeto no bloco cirúrgico, porque essa é uma ferramenta dentro do projeto Lean nas Emergências que é implementada. E aqui, pessoal, é um bloco cirúrgico, eu já vou explicar detalhadamente para vocês. Então, é uma ferramenta de gestão visual, auxilia na verificação e validação dos processos, garante a realização correta dos controles necessários, evidencia conformidades e não conformidades, auxilia na resolução de problemas, etc. e tal. Mas aqui, pessoal, olha como que é feito isso daqui. Aqui são colocadas as salas, né? Sala 1, 2, 6, 7, 9. São 9 salas nesse bloco cirúrgico. E aqui é o horário de funcionamento, ó, da 8 até
meio-dia, tem alguns que colocam até 24 horas, considerando se eu tenho sala de emergência aqui, urgência e emergência. E aí, vamos imaginar aqui, pessoal, que colocaram aqui, ó, vaga na UTI por dia. Opa! Se tem uma vaga de UTI, eu posso fazer um agendamento de alguma cirurgia que vai precisar de UTI. E aí, essa cirurgia, vamos imaginar que ela tem 2 horas. E aí, eu vou pegando aqui, ó, eu coloco o código do procedimento e coloco das 8 até as 10. Encho de post-it. É quase um Então, Kanban isso aí, né, Dani? é isso. Pegaram a ideia do Kanban aí, exatamente. Que aí fica visual, né, pessoal? Porque aqui, ó, eu sei, ó, ociosidade. Tá vendo a ociosidade aqui? Por que eu não coloquei cirurgia? E tá vendo que eu coloquei um procedimento aqui, tem um rosinha? Porque sinaliza que tem uma pendência. Ou uma pendência de material, ou uma pendência de profissional, de anestesista, etc e tal. E tem outras pendências aqui em cima. Então, o pessoal, quando começa a planejar o agendamento cirúrgico, eles colocam essa ferramenta. Aí, beleza. Eu ficava completamente incomodado com isso daqui, porque eu falei, putz, cara, é lindo a ferramenta para você ensinar para a pessoa pegar a dinâmica ali. Mas do ponto de vista da correria do negócio ali, todo dia você tira post-it, coloca post-it, esses post-it vão ficar voando. Aí no outro dia tem que tirar todos esses post-it, jogar fora e colar mais. Ô, pessoal, me ajuda, né? Ela é bacana, mas não rola. Aí teve uma evolução. Um hospital mais bonitinho, ó, hospital lá do Cariri. Fez isso daqui, ó. E olha o diferencial dele. Ele colocou aqui ó, o que que é programado e executado. Então eu tenho duas relações. Tá vendo que tá tudo verdinho? Eles conseguiram colocar, ó, cirurgia em todo. Só que é o seguinte, uma coisa é você agendar. Outra coisa é você agendei a cirurgia para começar 10 horas. Começou 10 horas? Não começou 10 horas? Ponto vermelho nele. Aqui, ó, a cirurgia era para começar às 7 horas da manhã. Deu 7, deu 7h30, deu 8 horas, nada da cirurgia começar. Olha que hora a cirurgia começou, pessoal. Entendeu? Então, é uma ferramenta visual. Eu consigo pegar uma cirurgia aqui, ó, que pode ser um conjuntinho de cartão e deslocar ela para cá, ó. Você vai encaixando. Então, de uma forma muito simples, você organiza seu agendamento cirúrgico. E dentro de cada cartão, eu vou colocar, o paciente está ok? O paciente está em condições clínicas de fazer uma cirurgia? Puta, o paciente está com 40 graus de febre, Daniel. Então, ó, não ok, febre alta. Materiais, OPMEs, consignado, temporário, tá ok? Não sei. Vou colocar aqui. Equipamentos. Eu preciso de vídeo para fazer essa cirurgia. E aí, já arrumou? Tem, não tem? Profissionais, anestesista, equipe médica, todo mundo. Se tiver tudo ok, o cartãozinho fica verde. Se tiver qualquer pendência, eu vou virar e ele vai ficar virado aqui com a pendência, o que está acontecendo. Então, eu cheguei no meu bloco cirúrgico, eita, cirurgia não vai acontecer. Cadê o material? Não tem. Aí a equipe faz o bate-mapa, que é o confronto ali, em frente a esse painel. Bruno, você já chegou, já teve a oportunidade de implementar o Kamishibai em algum hospital? A gente trabalha com Kamishibai no outro projeto, né, que eu tô, que é o Saúde em Nossas Mãos. Então, todos os bundles de prevenção de infecção são feitos através do Kamishibai. Então, para pneumonia tem um Kamishibai, para infecção de catéter outro, e para infecção urinária com sonda outro. Então, Oh, dentro que desse da quadro, hora, cara. a gente tem as medidas, cada medida é um campo desse, né? E aí, dentro do cartão, tem a sequência de avaliação. Então, se todos os itens da sequência de avaliação estão corretos, o cartão fica verde. Se tem um item errado, o cartão fica vermelho.
A gente utiliza o método do modelo de melhoria do HI, então é feita a avaliação de um paciente naquela medida. Por exemplo, se a cabeceira do paciente que está na ventilação mecânica está levantada de 30 a 45 graus. Então, tem a instrução do processo. Então, a gente pega o cartão, avalia o paciente, mede o ângulo. Se o ângulo tiver entre 30 e 45, o cartão fica verde. Que Dando um da exemplo bem hora. simples. Então, são três Kamishibais, na verdade. E a gente também usa o Kamishibai na enfermaria para gestão da alta hospitalar. Então, quando tem as pendências médicas, enfermagem, fisioterapia, Uhum. assistente social, e aí, quando for 24 horas antes da alta, é aquele paciente que é elegível. Então, se todas as medidas, a papelada, a receita, a orientação estão ok, o cartão de cada categoria fica verde. Então, quem passa no quadro já sabe quem é que está faltando ali para que aquela alta seja liberada, no sentido de agilizar, né? Posso Beleza. só fazer uma pergunta de curioso e um pouquinho de advogado do Ô, pergunta capeta? aí. Como é que eu operacionalizo isso e como é que eu coloco a responsabilidade nas pessoas? Porque não é fácil isso, né? Você ter a disciplina de preencher isso e depois ter alguém para conferir se o preenchimento está correto. Eu, como eu já fiz muita consultoria, né, em indústria, eu realmente fico curioso de saber como é que é a auditoria em cima disso. E aí, Bruno, quer falar ou eu Para falo? mim ou para você? É, é um ponto bem importante, Ricardo. Assim, esses hospitais que estão passando pelo projeto, né, durante o período da implementação do projeto, a gente tem um acompanhamento mensal ou quinzenal e tem o reporte dos indicadores. Então, a gente tenta fazer com que, por exemplo, o Kamishibai da prevenção de infecção, a gente utiliza um modelo de melhoria em que você não precisa fazer avaliação de todos os pacientes, porque o foco não são as pessoas, o foco é nos processos. Então, a gente escolhe, pega o cartão, dá a medida e você avalia um paciente. Então, por exemplo, na pneumonia, a gente avalia a higiene oral. Então, se a boca do paciente está higienizada da forma correta. Então, a gente avalia aquele processo, pega o cartão, segue a sequência e vê naquele paciente se o resultado está ok ou não. Então, a gente fala para não ter o trabalho de fazer essa auditoria com todos os pacientes, imagina 20 pacientes na UTI É. que estão 15 sob ventilação mecânica e fazer isso diariamente realmente é Uhum. impossível. Então, a gente faz por amostragem do processo num paciente. Então, se em um paciente não está ok, a gente entende que aquele processo precisa de retreinamento, de aprimoramento, né, de revisão, para que... E nesse sentido, acho que o Kamishibai chama muita atenção para que aquele processo está sendo visto, está sendo olhado, não exatamente aquele paciente ou aquele funcionário, né, aquele profissional da enfermagem ou da fisioterapia, porque a gente olha tudo, né, uma coisa de cada categoria. Então, aspiração, redução de sedação do médico, tudo isso acaba entrando. Então, sempre com muito foco nos processos. Então, o da enfermaria para gestão de alta também é durante um período do projeto que existe uma meta bem específica de redução de tempo de permanência. Logicamente que se o hospital quiser manter esse processo durante um tempo, vai precisar realmente que tenha gente ali cobrando, fazendo governança clínica de indicadores, né, setor de qualidade, tudo isso atuando em conjunto para que aquele Kamishibai esteja sendo alimentado e, logicamente, como você bem sabe, tem setores que a adesão vai ser maior. Quando você tem um médico dentro do setor que compra a ideia, consegue carregar muita gente junto, mas assim, se for só mais a enfermagem junto com a equipe multi, a adesão fica mais baixa porque as pessoas vão se cansando, né? Dá bastante trabalho, mas dá bastante resultado também, porque a gente É. percebe que nesse período da aplicação, as medidas são mais fielmente aplicadas e a gente consegue atingir os objetivos de forma mais rápida. Ah, Bom, muito bom, pessoal, é isso que legal. o Bruno falou. O resultado é estrondoso. Quando você pega um hospital que não tem, faz o agendamento, muitos hospitais que eu passei tinham uma folha A3 gigante, e aí as pessoas iam marcando com lápis ali. Não tem a visão que eu tenho aqui de pendência, etc e tal, né? Aqui é outra realidade, né? Então, só que mesmo assim, pessoal, eu ficava um pouco incomodado, porque chegou no outro dia eu tenho que tirar todos os post-its. Aí,
eu falei o seguinte. Na verdade, foi um hospital, foi aí de Rio Grande do Sul, aí, o Hospital das Clínicas. O cara chegou e falou assim: Não, Daniel, aqui no meu bloco cirúrgico, cara, a gente não curte, eu não curto papel. Foi o hospital que estava querendo colocou os robôs ali. Eu quero algo digital. Aí eu falei: "Ih, cara, tá fora do escopo do projeto, meu." Mas beleza, eu falei: beleza, você quer algo digital, mas você vai fazer? Então eu vou dar um tempo, eu vou dar um jeito, a gente vai fazer um Kamichibai digital. E aí, pessoal, eu corri para fazer esse protótipo, né? Por quê? O Kamichibai digital, eu vou ter o acesso em tempo real, né? Eu vou pegando as informações ali e de uma maneira muito rápida, né? Desloco cirurgia, vejo tudo. Então eu avaliei para fazer aquilo digital e para eu ter as estatísticas, né? Putz, meu. Qual que é o. Quando eu estava fazendo programado versus realizado, eu queria saber quem é o ofensor, quem é a equipe que está sempre causando. Eu marco a cirurgia às 7, chega às 9. Eu tenho essa estatística? Daquela forma ali, só se eu for fazer manual. Se eu for fazer digital, eu consigo ter, né? Essas estatísticas. E aí avaliar quem que é o ofensor para depois atacar. Aí a comunicação fica transparente, porque se eu quero fazer um bate-mapa, né, que eu quero fazer um checklist antes da cirurgia com todos os envolvidos, se é digital, eu falo: ó, pessoal, nem precisa estar no bloco cirúrgico. Meu, já entra aí no PC, toma um link e vamos fazer a reunião. Tá aqui. E aí, só para vocês verem a relevância do negócio, né? Custo médio unitário de pacientes numa unidade de internação não crítica, né? Numa enfermaria. Lógico, está desatualizado aqui num cenário público. Vai, a diária 888, né? Custo da UTI, 2.353. Aqui, pessoal, que eu queria chegar. Quanto custa a hora no centro cirúrgico? 1.852. 1.852. Aí eu faço uma provocação para vocês. Quantos quadradinhos estão vazios aqui, pessoal? E eu estou deixando de colocar cirurgia. Aí a gente, hospital, fica preso na margem líquida de um procedimento. E aí foi uma briga, né? Porque eu estava discutindo com eu falei: não, beleza, eu concordo, a margem líquida de um procedimento tá bacana, pessoal. Mas se a gente analisar a conta como um todo, eu tô tendo muita ociosidade dentro do meu bloco cirúrgico, entendeu? Então é preferível pegar demandas menores que me ocupem mais aqui, porque o prejuízo é grande de uma hora do meu bloco cirúrgico. Eu estou com um bloco cirúrgico cheio de equipamento robô. Pessoal, a conta no final precisa bater. Se a gente analisa de um procedimento, maravilha, ô, conseguimos. Mas eu quero ver o todo. Entendeu? Então, para vocês verem a relevância, que quadradinho vazio ali é prejuízo. R$ 1.852. Se eu pego um hospital de excelência, é bem maior o custo do meu bloco cirúrgico. Se eu tenho cirurgia robótica lá, mais ainda. E aí, eu faço o custo total, ó. O custo total do centro cirúrgico, eu pego o centro de custo do bloco cirúrgico, né? Deu 728 mil por mês. E divido pela sua produção, né? Eu pego o horário disponível das salas, né? Aí multiplico por todas as salas, dá 1.270 horas ali de utilização, vai dar R$ 572 a hora, né? E aqui, ó, esse valor total, eu tô com pessoal não médico, pessoal médico, gerais, ateio das áreas. Então, daqui foi da Planisa, né? Que é especialista em custo. Então, é bacana para a gente começar a tomar decisão. E aí, vamos lá. Surgiu a oportunidade de eu fazer um Kamishibai digital. Já tinha feito lá no Sul, só que de uma forma bem simplificada, né? Porque aí eu cheguei nesse hospital. O problema,
construção de uma agenda de cirurgia. E aí, o que estava acontecendo lá? Cancelamento. Muito atraso, às vezes eu não colocava cirurgia porque não tinha leito e cancela. O caos. Aumento de fila lá no SUS, falta de leito de UTI, internações desnecessárias, porque o paciente estava internado lá na UTI, pessoal, recebia alta. Só que não tem vaga de enfermaria. Aí eu estava lá, paciente 4 dias na UTI, num leito nobre, com monitor, com bomba de infusão, com os caramba quatro, e represado lá, porque não tinha leito de enfermaria. Eu falei, "Pixe, tá o caos, né?" E aí, essas eram as demandas. Eles recebiam demanda por ordem judicial. Chegou para demanda de ordem judicial, se vira, vai ter que operar. Emergência do pronto-socorro, sistema de regulação mandando, o caos total. Então, só para vocês entenderem o fluxo, recebo a demanda de cirurgia. Se é a ordem judicial, eu já vou ter que agendar uma cirurgia, mando lá para a gestão de leitos, enfermaria, UTI, já para bloquear o leito. Ou é demanda de emergência, né? Chegou um politraumatizado ali, eu já vou ter que ir direto para o bloco cirúrgico, uma emergência obstétrica. Se passa pelo sistema de regulação, paciente eletivo, aí eu agendo. Aí eu vou para uma RPA, saio da RPA, ou é enfermaria ou é UTI. Se for para UTI, tem que descalonar para enfermaria. Então, um hospital no caos para fazer essa gestão é muito difícil. E a situação era o seguinte: eu tenho 6 salas de cirurgia, 7 RPA, né? É sempre a quantidade mais um. Cirurgias realizadas por mês, 458. De urgência, 279. Ordem judicial, 10. Então, pessoal, em média, ela 747 cirurgias por mês, dava 25 cirurgias por dia, 4 cirurgias por sala, 2 de manhã e 2 à tarde. Não, é um bloco cirúrgico que está rodando bem, né? Tá um trator. Legal. Se eu olhasse só os dados, eu estou contextualizando, pessoal, porque a ferramenta que eu criei, ela pega todos esses dados, entendeu? Ela vai englobar tudo em um único Kamishibai. Porque se eu aumentar a capacidade do meu bloco cirúrgico, eu vou ter leito de enfermaria e UTI, então eu tenho que crescer ordenado com todas as áreas do meu bloco. Legal. Aí eu cheguei lá para ver a UTI, 60 leitos de UTI. A média de permanência é 15 dias. Se eu divido 60 por 15, né? Putz, meu, não bate a conta, né, Daniel? Eu só consigo liberar 4 leitos por dia, né? Cada 60 dividido por 15 dá 4, né? Só que a demanda que o bloco cirúrgico estava gerando para a UTI era de 10. Estava com um fator de utilização de 261%. Aí eu falei, ó, se eu divido 60 por 6, dá 10, né? Então, a média de permanência deveria ser 6. Mas tá 15. Aí eu falei, caramba, tá aí. Então, uma justificativa que o pessoal me falou, Daniel, tem paciente de alta 3 dias na UTI, tá aqui porque não tem leito de enfermaria. Bom, já sei, é aqui, pessoal. A gente trabalhar com 15 dias, 60 leitos de UTI. Foi um bloco cirúrgico feito para cirurgia de grande complexidade, né? Por isso que 60 leitos de UTI. Leito cirúrgico, 140. Tempo médio de permanência, que ele fica lá na enfermaria, 7,1. A média de internação por dia, ó, 28. O bloco cirúrgico está demandando 28 leitos por dia. Mas a capacidade é só 20, ou seja, aqui tem que reduzir também. Aí, mais uma hipótese, porque o bloco cirúrgico estava operando e estava mandando pacientes com fixador lá para o PA, porque não tinha leito. Falei, caramba, meu, aqui vai ser lindo o Kamishibai, se der certo, né? Esse era o cenário. A média de permanência precisaria cair 5, aqui 6. Falei, cara.
Então, o objetivo era sequenciar e alocar todas as cirurgias nas salas com o intuito de reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila. Então, eu tinha uma fila grande ali, só que algumas restrições desse modelo, né? Desse problemático. O fator de utilização da sala tem que ser menor ou igual a 100%, né? Eu não quero ficar até depois do horário, que aí eu tenho que pagar extra dos médicos, cirurgião, anestesista, o custo de energia, tudo. Fator de utilização da UTI tem que ser menor ou igual a 100%. Eu não quero operar e diminuir a fila trabalhando com essa ocupação aqui, pessoal, com paciente represado. Não dá. O fator de utilização da enfermaria tem que ser menor que 100% também. Não dá para eu ficar trabalhando nesse cenário aqui, 142%, mandando paciente, que é paciente cirúrgico, com a imunidade baixa, todo aberto, completamente vulnerável aí para qualquer tipo de infecção, descer lá para o PA para ficar aguardando, cumprindo a internação lá, não dá. As cirurgias de urgência devem ser realizadas, então eu tenho que fazer um esquema para priorizar as cirurgias de urgência. E de ordem judicial também, porque se o hospital não operar, ele vai receber multa. E olha que coisa, cara. Eu comecei a ver que alguns cancelamentos estavam ocorrendo porque o agendamento cirúrgico agendava a cirurgia, só que o médico não estava naquele dia. Aí a pergunta é, meu, mas por que você agendou? Né? O médico não está lá trabalhando, você agendou, vai cancelar e você reservou um leito que poderia estar utilizando para outra pessoa. Tá vendo, pessoal, a complexidade do negócio? Agora eu preciso construir uma ferramenta para ajudar o hospital a controlar esse mundo de variáveis. Bom, aí começou o Kamishibai Digital. Então, eu comecei numa planilha. Aqui são todas as salas, aqui é os horários. Então, aqui, ó, era como era feito antes, né? A gente evoluiu aí para um digital. E ainda, pessoal, tá vendo aqui, ó, quando eu começar a sequenciar as cirurgias dentro desses quadradinhos, tem uma técnica na engenharia que é o seguinte: se eu colocar as cirurgias com menor tempo primeiro, eu tenho uma otimização do tempo de espera dos pacientes. Por quê? Paciente cirúrgico, normalmente eu bloqueio o leito, o paciente fica ali aguardando, né? Então, aqui, ó, desprezam esse, vamos considerar esse minuto como unidade de tempo. Então, eu tenho a cirurgia A aqui, que demora 9 minutos. E a cirurgia B, vamos ser 10 minutos, né? Então, ó, quando a cirurgia A ocorre, a B tem que aguardar 9 minutos. Quando a B ocorre, a C tem que aguardar 19 minutos. Por quê? Tá vendo? Ó, não teve ordem. O quadradinho proporcional ao tempo. A menorzinha era C. Por que ela não está aqui na frente? O tempo total de espera foi 51 unidades de tempo. Quando eu pego meu bloco cirúrgico e ordeno do menor para o maior, olha o quadradinho pequenininho, o C, 4 minutos. O D só vai aguardar 4. O A só vai aguardar 12 e o B só vai aguardar 21. Fazendo essa soma dá 37. De 51 caiu para 37. Então, eu já coloquei uma lógica aqui. Eu falei, ó, pessoal, o agendamento cirúrgico agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho o tempo dos procedimentos. Você precisa ter o tempo do procedimento para você colocar aqui, né? Você vai pegar uma cirurgia de uma cirurgia de vesícula, né? É diferente de uma mastectomia. Ah, cirurgia de vesícula, Dani. Ah, eu mato em 2 horas. Aí eu coloco aqui, né? Então eu preciso saber o tempo. Aí, quando eu cheguei para pegar o tempo,
fiz a reunião lá com o pessoal, tal. Falei, ó, pessoal, preciso do tempo dos procedimentos que vocês fazem aí para eu facilitar a vida de vocês, porque eu quero fazer um esquema que vocês vão colocando a cirurgia que vocês querem operar e eu vou alocando de uma forma automática aqui para vocês, considerando todas as restrições. Eu quero fazer algo para somar na vida de vocês aí, né? Eu não estou aqui para dificultar, eu estou aqui para tentar somar de alguma forma. Não vou cobrar nada, eu estou a fim de ajudar vocês. Beleza. Aí, falou, não, beleza, marca um dia aí, me liga que eu vou te falar os tempos. Aí eu liguei, falando de tal, com a lista de procedimento. De procedimento pra caramba. Apendicectomia aberta, 2 horas. Eu faço em uma, eu faço em 3. Falo, caramba, mas você é cirurgião geral, você está estimando tudo para todo mundo, cara? Não, já trabalho 10 anos aqui, eu sei de cabeça. Aí eu falei, putz, amigo, eu concordo com tua experiência. Putz, meu, eu sei que a margem de erro vai ser muito baixa. Mas o trabalho que eu estou querendo fazer aqui para vocês é uma excelência muito grande, entendeu? E se você me passar um procedimento que tem um erro de, sei lá, uma percepção sua da cabeça que você acha que é e na verdade não for, a eficiência da ferramenta não vai ser tão grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos demorar mais um pouquinho para implementar, mas eu preciso do dado ser significativo. Eu preciso que o dado seja uma normal, porque eu preciso considerar essa informação para eu fazer algo bem bacana para vocês. Que aí vocês, vocês só vão apertar botão e o negócio vai fazer a magia acontecer, mas eu preciso do número com uma certa seriedade. Aí, beleza. Será que os tempos que me passaram, eu fiz a pergunta, será que são significativos? Qual que é o tamanho da amostra ideal? E aí, teve alguém lá do bloco cirúrgico, uma enfermeira, que ela foi cronometrando. Procedimento X, entrou que hora, saiu que hora da sala. Vamos fazer isso para todo mundo. Vamos fazer de 10. Fez 10? Beleza. Agora, para essa amostra ser significativa, precisa coletar X. Para essa amostra ser significativa. Beleza, eu falei, ó, vamos fazer um trabalho sério? Quanto mais sério vocês levar, maior vai ser o resultado. Beleza. Fizemos esse trabalhão aqui, pessoal. Aqui eu tirei, muitos dos dados estão descaracterizados. Eu não pedi permissão do hospital para apresentar, então eu tirei aqui. Então tinha o CPRE, tinha EDA, tinha colono, tinha cirurgia vascular. E aqui era o cirurgião e a disponibilidade dele, ó. Então o cirurgião X, aqui, ele estava disponível 12 horas com a especialidade X e ele só trabalhava quinta-feira e sábado. Cirurgião Y trabalhava esses 2 dias. Por quê? Na hora que eu começar a alocar, eu queria eliminar aquele problema lá de o pessoal agendar uma cirurgia no dia que o profissional não está. Falei, não, pessoal, isso daí pode ter certeza que pelo menos isso daí eu vou conseguir ajudar vocês. Isso daí nunca vai acontecer mais, não. Legal, peguei. Aí, pessoal, eu já vou entrar na planilha para manipular junto com vocês. Aí tem as salas. E aí eu escolhi a especialidade, colocava aqui a amputação do nível do pé, escolhia o cirurgião, se ia precisar de UTI, sim ou não, se ia precisar de enfermaria, equipamento, ou PME. Automaticamente, quando eu coloco o procedimento, ele já puxava o tempo. É 2 horas, a cirurgia vai começar 8 horas, até tem tempo de setup, né? Aí eu coloquei as ordens das cirurgias aqui para mandar, que aqui ele coloca, mas depois eu dou uma sugestão de adequação para aumentar a eficiência. E aí o pessoal falou assim, puta, Daniel, tá bacana, tal, por que a gente não coloca o bate-mapa junto? Aí já colocamos o bate-mapa. Então, quando eu coloco a cirurgia aqui, pessoal, automaticamente ele já desce para o bate-mapa. Aí eu já faço, ó, amputação ao nível do pé, paciente, pulando de tal. Conseguimos UTI? Ele colocou aqui, ó, vai precisar de UTI? Sim. Consegui UTI, Daniel. Enfermaria, conseguiu? Consegui. Equipamento, consegui. Ó, PME, consegui. Matmed, consegui. Hemoderivados, consegui.
Avaliação pré-anestésica, consegui. Autorização da IH tá ok? Ok. Status ok. Bate-mapa ok. Agora, o que eu agendei tem condição de ir para o meu painel. Aí ele vem para cá. Por quê? Se tiver uma pendência aqui, tá faltando o leito de UTI. Então, meu amigo, sinto muito, porque o paciente vai precisar de leito de UTI, ele vai descalonar para onde? Você vai deixar ele internado na RPA? Esse é o fluxo que estão acontecendo. Vocês só estão se preocupando em operar, opera 2 de manhã, 2 da tarde, ca- e estão tão pouco se importando para UTI, para enfermaria, pessoal. Espera aí, vamos fazer a coisa mais cadenciada. Aí, conforme eles iam colocando, aí a cirurgia vai aparecendo aqui de forma digital. E aí eu fiz um dash aqui, ó, que eu avalio o fator de utilização das salas, que a minha meta é trabalhar abaixo de 100% em todas as salas. Aqui ele traz a quantidade de cirurgias programadas. Aqui é a quantidade de cirurgias. E essas cirurgias tem quanto de hora programada? Que foi aquele tempo que eu peguei. E eu tenho disponível em cada sala 12. Então, 71%. Então, o algoritmo, você ia colocando a demanda, eu colocava o objetivo de maximizar, colocar o máximo de cirurgia aqui possível, mas sem impactar aqui, ó, a oferta de. Se eu tenho oferta de vaga de enfermaria e UTI, eu tenho 4 vagas para enfermaria e 20 para UTI, eu só posso colocar uma quantidade de cirurgias aqui dentro desses limites. Eu não posso colocar mais. Entendeu? Para o quê? Para ajudar o hospital a começar a fazer gestão. Porque o hospital começou a fazer gestão e ia colocando a cirurgia. Pá, 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 pá. Opa, peraí. Aí aqui sinaliza vermelho. Pum, estourou. A gente não consegue mais alocar paciente para enfermaria. Ah, tá. Mas o UTI ainda tem vaga, pessoal. Vamos tentar puxar? Aí eles iam fazendo isso manualmente. Agora que eu estou tentando automatizar tudo isso para. Meu, eu já entro no seu sistema, pego tudo e aloco. Você quer o quê? Você quer aumento de margem no seu bloco cirúrgico? Respeitando todas as restrições do hospital? Deixa aqui que a gente dá um jeito. E aí é o seguinte: uma coisa é agendar, outra coisa eu preciso monitorar o que foi realizado. Que aí todas as cirurgias que eu coloquei lá, que o bate-mapa tá ok, amputação a nível do pé. Qual que foi o horário dessa cirurgia e qual foi o fim dela? Porque aqui eu quero gerar uma estatística para ver quem são os ofensores, quem está atrasando. Aqui que a gente começou a ver um monte de cagada. Porque quando a gente começou a avaliar a eficiência, pessoal, disso daqui, ó, programado em relação a realizado. Aí eu cheguei, falei, ó, pessoal, a efetividade do que vocês estão programando em relação ao realizado está muito baixa, né? O que está acontecendo, né? O tempo que vocês me passaram, os médicos não estão seguindo, a equipe ali não está batendo, né? A diferença está sendo muito grande. Se fosse pequena, não está batendo com a realidade. Aí, pessoal, calma aí, deixa eu só ligar aqui. Aí o que me falaram? Aí uma enfermeira me chamou e falou assim: ó, vou falar a verdade pro senhor. Tava dando um trabalhão do caramba isso daí. Aí a gente se juntou aqui e chutamos quase tudo. Falei, ó, falei, pessoal, os dados não mentem. Vocês chutaram tudo, é a efetividade de vocês. Calma aí, pessoal, só deixa eu ligar aqui. Então, Daniel, por isso que eu perguntei no começo sobre a implantação, né? Porque não é fácil. Não é Esse dado fácil. Aí eu falei bom assim, é complicado. eu falei, ó, pessoal, é bacana, mas vocês viram que a ferramenta é séria, ela tá aqui para ajudar, né? Mas assim, em geral.
eles já estavam tendo um puta de um resultado, colocaram isso lá no telão, né? Receberam uma doação de uma TV bem grande. E aí eu falei, ó, se vocês querem trabalhar sério, querem aproveitar o máximo da ferramenta, vocês vão precisar me dar as informações corretas, né? Aí tá bom, então a gente vai pegar as principais cirurgias e vamos cronometrar certinho, como você falou. Falei, beleza. Então cronometra certinho aí que a gente vai fazer um negócio ficar legal. Então, pessoal, vou mostrar a ferramenta aqui para vocês. Tá lá na plataforma, é uma versão, eu estou trabalhando agora de integrar ela com o sistema do hospital, para fazer isso tudo de forma automatizada, né? Quer ver? Mas eu vou compartilhar o Excelzinho para vocês. Tá aqui, ó, pessoal. Ó lá. Então, aqui, ó, todo o trabalho. Um diagnóstico inicial que eu preciso coletar. Isso aqui vocês pegam no hospital. O tempo das cirurgias, aqui eu coloquei o tempo fictício, né? Porque eu não consegui autorização do hospital. A disponibilidade dos médicos, então aqui também cada um coloca, você coloca o cirurgião, a especialidade. E é aqui que começa a brincadeira, pessoal. O bloco cirúrgico, ele sempre vai fazer a programação para o dia seguinte, né? Então, para amanhã. Amanhã é dia 11, hoje é dia 10. Então, D mais um. Amanhã é sexta, ele já traz aqui. A planilha já traz automaticamente todo mundo que vai estar disponível amanhã, que ele pega aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, Eduardo, cirurgia vascular, tá na sexta. Cadê o Eduardo? Aqui, ó, Eduardo, tá aqui, ó, tá na sexta, né? Eu vou tirar ele daqui, ó, eu apago. Olha lá, ele sumiu daqui. Se eu chego e coloco ele volta para cá, ó. Então, conforme eu acerto aqui, por exemplo, o médico chegou e falou assim: Ah, Daniel, fulano de tal não vem amanhã. Pum, coloquei. Eu não tenho mais a disponibilidade daquele médico naquele dia. Calma aí, pessoal. Eu ativei o negócio errado aqui. Vou conectar aqui. Entendeu? Então aí ele pega a disponibilidade real. Então ficou uma ferramenta ali para o hospital manipular. Olha lá. Beleza. Então mudei ali, ele muda aqui. E aí, beleza. Chegou a hora de eu fazer o agendamento. Quando eu clicar aqui, ó, na sala, ele vai me direcionar para a sala. Esse filtro aqui que eu coloquei, ele só vai puxar a especialidade que estiverem disponível no dia. Já para evitar, pessoal, de eu colocar uma especialidade fora. E quando eu puxo a especialidade, ó, cirurgia torácica, eu vou puxar todos os procedimentos dentro da cirurgia torácica, entendeu? Que todos eu tenho tempo. Então, eu coloquei aqui um filtro condicional. Conforme eu coloco a especialidade, ele me traz o procedimento. E quando eu trago o procedimento, eu vejo qual médico está disponível e é dessa especialidade, para evitar erro. Então, beleza, é o Tiago. Coloquei aqui. Vai precisar de UTI? Vai precisar de enfermaria, OPME? Aí ele me traz aqui. Qual é o horário que você vai começar? Vamos, eu vou apagar aqui, essa daqui.
Vou começar, pessoal, 8 horas. Olha lá, 8 horas, mais 3 horas de cirurgia, vai até às 11 e mais meia hora de setup. Olha o que acontece, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar outra cirurgia aqui, ó. Uhum. Aí cada cirurgia. Isso daqui tem até como a gente padronizar também, né? É o que eu tô trabalhando. Ah, beleza, essa acabou 11h30, a outra vai começar às 14 horas. Olha lá que legal. Pum, pintei aqui, ó. Horas de ociosidade na sala, 7 horas. Valor da hora, 700, né? O total, 48 horas. 48 mil aqui. Aí, beleza, pessoal. O tempo disponível dessa sala é 12 horas. Eu já usei com essas duas cirurgias 5 horas e meia. O fator de utilização 46%. Aí eu venho para cá. A cirurgia que eu coloquei aqui desceu para cá, né? Ó, amputação. Aí eu vou fazer o bate-mapa. Paciente Daniel, já faço o bate-mapa, pá, 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 coloquei. Aí eu venho aqui, vamos agendar para sala 2. Sala 2, cirurgia de amputação, tal, 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 vai começar às 7 horas essa. Aí tá. Vou colocar aqui outra. Ó, os de cirurgia vascular que eu tenho, Caroline, UTI e tal. Aí, beleza, pessoal. Aí essa daqui vai começar às 10 horas. Olha lá. Ele vai pintando. E aí, isso daqui é uma coisa agendada. E agora? Os agendados, eles já vêm para cá. E aí, ó, as cirurgias que eu agendei na sala 1 veio para cá. E aí eu vou falar assim, ó. Foi agendado 8 horas. Só que começou 9 horas. E acabou meio-dia. Aí eu já comparo. Puta, meu, ó. Cirurgia foi marcada por 8 horas, começou 9. Pô, o tempo programado era 3 horas, a cirurgia ficou 4. A assertividade tá baixa. Onde que tá pegando aí, pessoal? Opa, mas eu tenho o nome dos médicos aqui. Hum, já começo a gerar uma estatística. Quem são os ofensores? Né? E aqui eu tenho o painel, né? Ó, eu tenho 20 vagas. Conforme eu vou colocando aqui, pessoal, a UTI, enfermaria, no bate-mapa, ó lá, eu coloquei aqui enfermaria, duas, né? Dois pacientes. Deixa eu ver se está mudando aqui, pessoal. Só fazer um teste aqui para explicar certinho para vocês. Aí vamos vir para cá. Ó lá. UTI 3, ó lá, aumentou aqui, ó. Se eu apagar, ó. Se eu apagar a enfermaria, ó. Eu tenho 20 vagas de UTI. Porque aqui, se eu tenho 20 vagas de UTI, ele só vai me deixar colocar no meu bate-mapa 20 cirurgias que vão precisar de leito de enfermaria. E eu vou calculando o fator de utilização da sala, porque das enfermarias, né? Porque se estourar eu não consigo mais. E também o fator de utilização dos médicos. Você sai alocando médico aqui, pessoal. Ah, o Tiago, coloca cirurgia para ele. Opa, peraí, mas ele só está disponível 12 horas. Se passou de 12 horas, quer ver? Vamos, Bruno. Brunão, infecto, virou cirurgião também. Aí a gente sai colocando cirurgia aqui, ó. Cirurgia geral, acesso Bruno. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou colocar Bruno, 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 Bruno. E coloca aqui, ó. Ah, puta, eu peguei o acesso meia hora só. Ó, o fator de utilização do Bruno tem 46%. Então eu vou alocando
Aí eu vou vendo, puta, estourou. Opa, peraí, pessoal. Vocês estão matando o Bruno. Aí eu já consigo ver aqui a distribuição da ocupação. Agora, pessoal, o que que eu estou fazendo, né? Aí eu coloquei um botão aqui, ó. Se eu clicar no outro dia, ele apaga tudo. Começou uma nova agenda. E aí a mesma coisa. E aí o que que eles fizeram? Colocaram uma TV bem grande lá no bloco e pau. Vamos lá, pessoal, vamos fazer o bate-mapa. Sala 3 tá aqui, ó. Pá, 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 pum, tá em vermelho. Putz, cara, a UTI não vai conseguir. Pá, então troca. Puxa outro aqui, coloca outro. Deu dinâmica pro negócio. Entenderam, pessoal? Agora eu tô trabalhando de uma forma de sistematizar isso daqui, né? A ferramenta vai ficar para vocês aí, vocês podem utilizar ela. Só vai precisar atualizar os tempos ali de cirurgia, a escala do cirurgião. Mas viram, pessoal, que bacana? Ela é aplicável? Viu só, Brunão, esse Kamishibai digital? Que da hora, cara. Agora eu tava até pensando, isso, tipo, é um sonho, né? Imagine uma central de regulação que ela tem um Kamishibai de todos os hospitais. E aí vem a demanda e eu vou alocando, com o propósito de diminuir a fila. Fala aí, não é um projetão para a gente submeter lá para o PROAD? Pô, vamos fazer, né? Porque assim, a demanda do SUS é para os hospitais servirem. Só que eu não analiso de uma forma sistemática, unindo tudo, né? Então, tem esse potencial aí para a gente começar a trabalhar. Aí, essa ferramenta deu, putz, cara, da forma que tá, o Excel já fez um estouro, né? E aí a gente falou assim, puta, mano, eu preciso avançar com isso daqui. E aí, pessoal, para a gente fechar nossa aula, eu vou compartilhar aqui um negócio com vocês. Que é o seguinte, vocês já viram essa história? E há muito tempo atrás estava passando um morador ali, aí ele viu uma criança morta. E aí, quando ele viu essa criança morta, pessoal, essa pessoa chegou com toda a força de vontade. Putz, eu quero ajudar aquela pessoa que está morta, etc e tal. Quando ele estava lá ajudando essa pessoa que estava morta aqui, os policiais chegaram. Aí prenderam o inocente. E aí ele começou a questionar: porra, mano, eu só estou ajudando, não sei o quê. Como ela, isso no período muito antigo, quando você era vítima de um assassinato, alguma coisa assim, você era enforcado no meio da praça. Aí ele falou: não, mas não é possível, meu. Isso não tá certo. Eu vi a pessoa morta e tentei ajudar. Né? Ele tentou fazer uma RCP ali. E aí falar: você vai enforcar. Só que aí a população local falou assim: ó, se todo mundo concordar, se vocês acharem que essa pessoa é inocente, a gente leva ele para uma sentença, né? Um juiz ali popular. Só que o que ele não sabia, que ele estava sendo alvo de uma vítima de conspiração, ou seja, realmente tudo que foi feito aqui foi uma armação para matar esse cara, porque ele estava querendo revolucionar a cidade ali. Aí falaram, puta, vamos matar ele. E aí coloca a criança morta lá. Quando ele estiver passando perto, 6 policiais chegam. Olha que maldade, hein? E aí, pessoal, o juiz foi muito
simples e catedrático. Ele falou assim, ó, tem um papelzinho aqui. Um papel eu vou escrever culpado e o outro eu vou escrever inocente. Você tem a chance de 50% de sair vivo, né? Ou você, se você virar o culpado, você vai ser enforcado. Se você virar o inocente, você vai ser solto. Olha que situação, hein, mano? Só que como os caras queriam matar ele de qualquer jeito, sabe o que que eles fizeram? Colocaram culpado, 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 culpado. E agora? Qual que é a chance desse cara sair vivo? A probabilidade de 50% dele foi para 100. Vixe, e agora, cara? Ricardo, como você sairia dessa? Aí teria que fazer uma auditoria nos papéis. Depois, né, a recontagem. E aí, Bruno, como é que a gente sai dessa? Menor ideia, Dani. Na época aí de enfocamento, não sei não como é que. E aí, meu, o que o cara fez? Ele falou assim, putz, e agora, meu, de 50% agora já era, eu vou morrer. Ele, muito esperto, ele pegou um papel e comeu. E falou assim pro juiz, basta você olhar o outro papel que o que eu comi foi o contrário. Porra, mano. Entendeu aí, meu? O público e todo mundo falou, o cara tá certo. Então ele transformou a incerteza em 100% de certeza. E aí eu mato essa aula. Às vezes, a resposta mais simples são as mais brilhantes. Foda, né, mano? Caramba! Eu não ia imaginar aquilo, eu ia morrer, né? Então, pessoal, o que eu quero, o caos, quando eu peguei esse hospital, simplesmente eu peguei mesmo para ajudar, não tinha interesse nenhum na época. E uma ferramenta simples, é um Excel, né? Puta, um Excelzinho. Sem sistema, sem integração, sem nada. Ou com um Kamishibai, um quadrinho branco ali, né? Fez toda a diferença, né? Então, eu acho que a motivação está nas pessoas, que nem quando eu comecei lá o trabalho, que eu comentei com vocês. Puta, a assertividade está muito baixa, pessoal. O que está acontecendo? Aí eles viram que eu estava ficando chateado, estava dando mó ripa e o negócio não estava funcionando como eu gostaria, e falaram: não, a gente mentiu com os dados, a gente chutou tudo. Falei, então, aí é o resultado, né, pessoal? Você fala que uma mastectomia é X hora, uma vasectomia é X e não bate. Aí a gente critica os médicos. Não, foi vocês que colocaram os tempos, né? O comprometimento da equipe, né, de quem está É, participando do projeto, ele é é fundamental para o sucesso, fundamental. né? É fundamental isso aí. Então, pessoal, eu concluo a nossa aula de hoje aí. E estamos indo bem, hein, pessoal? Estamos indo bem. Ainda tem aula pra caramba, tem muita coisa ainda. Mas, em geral, esse curso de Black Belt, ele dá uma puta de uma visão. Para quando vocês entrarem na aula, tá lá, puta, mano, bloco cirúrgico, tem Kamishibai, tem o Red to Green, tem isso. É uma série de ferramentas ali, né? Se você encaixa uma e faz bem feito, o resultado já é estrondoso. O poder de convencimento também é importante, né? E o resultado, tem coisas que tem que estar resultados rápidos para convencer principalmente a equipe, né? Sim, sim. Mas beleza, pessoal. Sucesso aí e vamos que vamos.